Olá! Eu tinha prometido que a partir da semana que vem eu começaria a gravação dos vídeos sobre a questão de utilizar a educação à distância para colocar em prática ou para retomar o calendário letivo interrompido com a pandemia do coronavírus, né? E que permanecerá até que acabe a necessidade do isolamento social. Mas as pessoas, foram tantas demandas, tantas pessoas querendo saber, colocando perguntas, que eu resolvi começar hoje. E o ponto de partida nosso, sem dúvida, precisa ser a nossa Constituição, que vai dizer que a educação é direito de todos, que cabe ao Estado, à família e em cooperação com a sociedade, garantir esse direito que é dos sujeitos, né? O artigo 206 vai colocar como princípio primeiro da oferta da educação no Brasil a garantia de igualdade de acesso e permanência, assim como a garantia de padrão de qualidade. E aí, a partir daí a gente pode começar esse debate. Então, nós falamos ontem que nós temos aí um sistema educativo que tem cerca de 48 milhões de estudantes matriculados. Desse total, quase 38 milhões estão matriculados nas redes públicas de ensino. E aí a gente precisa saber quem é esse público, né? Quem são esses sujeitos, para a gente pensar quais modalidades são viáveis para que esse direito seja garantido. Então, nós vamos ter nessa rede de educação básica mais de 5 milhões de estudantes da educação do campo. Nós vamos ter 1.250.000 estudantes da educação especial. Desse total, 160 mil atendidos em classes exclusivas, né? E os demais no processo de inclusão, mas que necessita de atendimento educacional especializado. Nós temos mais de 160 mil alunos indígenas, então temos a população quilombola, nos centros urbanos a gente tem em torno de 35 milhões de estudantes matriculados, alguns deles, inclusive, em situação de rua. Então, um calendário letivo, no seu andamento normal, no seu andamento legal, ele precisa atender a todos os sujeitos com a sua diversidade e não pode deixar ninguém para trás. Utilizar a educação à distância para além de todos os limites que a gente vai debater nos próximos vídeos, significa não levar em consideração ou não garantir o direito à educação para o conjunto desses sujeitos. Então, como é que nós podemos implementar a educação à distância na educação básica e esquecer que nós temos os alunos do campo que podem não ter acesso à internet, os estudantes que não têm acesso a computador, os estudantes que necessitam desse atendimento especializado, sem falar do conjunto dos estudantes que precisam dos seus professores para orientar o seu processo pedagógico, né? Os depoimentos que a gente tem visto das famílias da completa incapacidade que as famílias estão tendo, seja em relação a tempo, seja em falta de preparo, né, seja em relação às crianças terem um vínculo muito forte ou referência muito forte com os seus professores, né, mas estamos recebendo depoimento de todos os lados, que quem está utilizando essa modalidade à distância, nós estamos falando até o momento das escolas privadas, não estão dando conta de colocar essas tarefas educativas em dia junto com esses estudantes. Então, esse é um ponto de partida essencial que nós temos que levar em conta ao dizer qual é a modalidade educativa que nós vamos implementar. Então, um gestor público, né, seja o prefeito, o secretário de educação, o governador ou mesmo o presidente, ele precisa se utilizar dos dados disponibilizados nos institutos e agências de pesquisa que vão dar conta de qual é o perfil da sociedade brasileira, inclusive dos estudantes, dos seus pais, das condições de escolaridade, para tomar decisões, especialmente no caso da educação, que é uma política que precisa ser universal. E quando a gente está falando de universal, é dizer, olha, os quase 48 milhões de estudantes que estão no ensino, na educação básica, eles precisam ser atendidos nas suas necessidades. Eu não posso deixar
nenhuma para trás, muito menos deixar metade dessa população, né, que não tem as mesmas condições, para trás, né, e não garantir o seu direito.